Juízes, capítulo 5, versículo de número 7, a parte B do versículo. Aleluia. Todos encontraram? Amém? Juízes, capítulo 5, versículo de número 7, a parte B do versículo. Diz assim a palavra do Senhor: já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Vamos dizer isso todos juntos? No 3. 1, 2, 3. Levantou, desistiu todo mundo, até que eu, Débora. Vamos de novo? No verso 7, parte B. Já tinham todos desistidos, até que eu. Agora eu quero fazer um ato profético para você aqui. Você vai dizer o seu nome. Você vai trocar o nome Débora e vai dizer o seu nome. Tanto homens quanto mulheres. Você vai gritar bem alto esse versículo. Todos desistiram, até que eu diga seu nome, me levantei. Amém? Vamos lá? Já tinham desistido, até que eu. Já tinham desistido, até que eu. Já tinham desistido, até que eu. Aleluia. Todos podem desistir, mas você se levantou. Você pode dizer glória a Deus por isso? Não, diga glória a Deus. Diga aleluia. Coloque a mão no seu coração. Pai, como nós somos gratos ao Senhor nessa noite. Não estamos aqui para passar tempo. Não estamos aqui para assistir um culto. Mas estamos aqui para cultuar e dar o nosso melhor ao Senhor. Nós queremos te agradecer. Queremos te louvar porque tu és grande, tremendo, justo, fiel, verdadeiro, e não há outro como o Senhor. Tu és grande, tu és poderoso, tu és maravilhoso. E eu quero te pedir nesta noite, ó Deus, remova do nosso meio toda frieza espiritual, toda cegueira espiritual, todo cansaço físico, mas também todo cansaço espiritual. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Deus, toda nuvem de desânimo que veio para roubar a atenção dos teus filhos, roubar o ardor no coração dos teus filhos, nós clamamos agora que seja removido desse lugar em nome de Jesus. Se existe algum espírito maligno travando, ó Deus, a boca dessa pessoa, travando, ó Deus, o coração dessa pessoa, nós clamamos a Ti agora. O Senhor te repreenda, Satanás. Você não tem autoridade nesse lugar, você não tem poder aqui nessa noite, e nós te expulsamos daqui na autoridade do nome de Jesus. A vontade de Deus será estabelecida. Fale conosco, Senhor, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, para que a nossa alma encontre vida em Ti e vida em abundância. Não nos deixe ir embora para casa cabisbaixo, entristecido, melancólicos, ó Pai, em nome de Jesus. Mas abre as janelas dos céus, abra o nosso coração, abra a nossa mente para tudo que o Senhor tem para nós, como direito, herança e promessa. Nós tomamos posse nessa noite, em nome de Jesus. Se você toma posse dessa oração, diga eu creio, e aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus. Amados,
O livro dos Juízes está junto do bloco dos livros históricos da Bíblia. Nós entendemos que o Pentateuco, constituído por 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são livros em que Deus revelou para Moisés, são livros que Deus deu o livramento, o êxodo e o cumprimento de uma promessa. Quando termina Deuteronômio, Josué entra e faz com que a promessa que havia sido apenas uma sombra no Pentateuco, de fato, se torne uma realidade. Josué leva o povo de Israel a atravessar o Jordão, conquista Jericó, conquista as outras cidades, estabelece o povo naquela região, e o povo de fato toma posse daquilo que Deus havia dado como promessa. Até então Josué era o grande líder de Israel, mas quando Josué morre, entra-se num período chamado período dos juízes. E o período dos juízes, não havia líder, não havia rei, o povo fazia o que bem entendia, o povo caminhava pelo caminho que bem julgasse, o povo tomava decisões que para eles eram as melhores e mais assertivas decisões. Porém, quando o povo andou sem um norte, sem um rumo, esse povo se desvia do propósito de Deus. Esse povo sai do caminho. Esse povo começa a viver uma idolatria, uma apostasia, a virar as costas para Deus, a abrir mão da palavra do Senhor, da lei do Senhor, e de fato começa a pecar contra Deus. E quando o povo vira as costas para Deus, eu não creio que Deus pesa a mão, mas o povo sai debaixo da mão de Deus. E quando nós saímos debaixo da mão do Senhor, nós ficamos vulneráveis aos ataques do inimigo, porque Deus permite que ao sairmos debaixo da sua mão, debaixo da sua vontade, sejamos afligidos por situações que poderiam ser evitadas, mas por causa da nossa escolha, por causa das nossas decisões, arcamos com as consequências dessas decisões. Mas quando estamos debaixo da vontade de Deus, debaixo do propósito do Senhor, é Deus que se responsabiliza por todas as coisas. Quando eu olho para esse povo, saindo da presença de Deus, saindo da mão de Deus, virando as costas para o Senhor e tomando as suas próprias decisões, Deus permite que reis das nações ímpias venham e dominem sobre Israel. Deus permite que esse povo seja afligido até que eles entendam a necessidade de voltar o seu coração para Deus, arrepender-se, mudar de mente, mudar o estilo de vida e abrir o coração para aquilo que Deus deseja fazer. Antes de Débora entrar na história dos juízes, o povo viveu muitos e muitos anos de paz através de Eude, o juiz que antecede Débora. Mas quando nós entramos no capítulo de número 4, e a história de Débora é revelada nos 2 capítulos, capítulo 4 e capítulo 5, o texto já abre dizendo que o povo de Israel fez o que era mal diante de Deus, fez o que era reprovável diante de Deus, fez o que Deus abomina, e por causa disso, Deus permitiu que Jazbim, rei dos cananeus,
que havia tido a sua cidade destruída, mas que consegue reerguer essa cidade, domine sobre eles. E a Bíblia vai dizer que durante 20 anos, o povo de Israel foi oprimido por um rei chamado Jazbim, o rei dos cananeus. O povo então clama a Deus, para que Deus intervenha nessa situação. E provavelmente, diante de tanta aflição que o povo estava vivendo, diante de tanta dificuldade que o povo estava vivendo, muitos deles desistiram, tiveram a sua esperança arruinada, enterrada, acabada, como foi o povo de Israel nos dias do rei Nabucodonosor, aonde eles se sentiam como ossos secos, esquecidos, sem vida, sem esperança. E Deus leva Ezequiel até esse vale numa visão e fala: assim está o povo de Israel, mas profetiza sobre esse vale, porque eu vou trazer vida onde esperança já se foi, eu vou trazer uma promessa onde o propósito foi esquecido, e eu vou fazer com que esse povo enxergue que aquilo que eu quero fazer, vou fazer para a glória do meu nome. O texto que nós lemos no capítulo 5 refere-se à vitória que Deus deu para Israel sobre a liderança de uma mulher chamada Débora. E nesse capítulo 5, no verso 7 que nós lemos, ela diz que todos desistiram, que os camponeses desistiram, que outros desistiram, mas ela se levantou no meio dos desistentes, no meio dos desesperançosos, no meio daqueles que esqueceram a palavra do Senhor, no meio daqueles que viraram as costas para Deus. Ela se levantou, ela se posicionou, ela tomou posição diante de Deus, com autoridade, com fé, com esperança. E é isso que Deus está começando a falar com você nessa noite, porque mesmo em meio àqueles que desistiram, mesmo em meio àqueles que pecaram contra Deus, mesmo diante de uma geração pecaminosa, diante de uma geração que não quer compromisso com Deus, que não quer viver a palavra de Deus, que se esqueceu de Deus, Deus ainda tem os seus, Deus ainda tem os seus fiéis, Deus ainda tem os seus soldados, Deus ainda tem os seus valentes. E é cada um de nós que está aqui, cada um de vocês que está aqui nessa noite, Deus levantou com unção, com ousadia. Você não desistiu, Deus te levantou. Bata no peito, diga: todos desistiram. Não, mas diga forte. Parece que vocês não jantaram hoje, né? Mas diga forte, porque depois você vai sair daqui com o meu manto de Jeová. Eu creio e profetizo em nome de Jesus. Abra a boca e diga: todos desistiram, mas em meio à desistência, eu me levanto. Aleluia, 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 aleluia. Eu não estou falando aqui com gente morto, eu não estou falando aqui com gente que já tem a sua derrota decretada. Eu estou falando aqui com aqueles que Deus olhou do céu e falou: pode ter pecado, pode ser imperfeito, pode ter dificuldade, pode ter limitações, mas eu te escolhi, mesmo quando você não tinha forma, mesmo quando você não era nada, eu olhei para você, te amei, selecionei e te escolhi para um novo tempo. Pode aplaudir, porque é para Ele. Aleluia, aleluia. Débora se lembrou que quem chamou ela à existência foi Deus. Débora se lembrou que esse Deus que chamou ela à existência é o Deus que deu a ela dons, talentos, mas deu a ela poder
e autoridade. No meio de um tempo em que todo mundo estava virado contra Deus, o texto diz que ela se levantou. E a palavra se levantar, de vários conotações, de vários significados que essa palavra tem, o primeiro e o significado mais incrível é posicionar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos que estavam lá, nos dias de Débora, acharam melhor, julgaram melhor andar pelos seus próprios caminhos. Débora se posicionou dizendo: eu ando no caminho do meu Deus. Pastor, mas está todo mundo indo por esse caminho. Se Deus não está lá, não é para mim. Pastor, mas todos estão tomando esta decisão. Se Deus não está nela, eu também não vou escolher. Pastor, mas está todo mundo migrando para esse lugar. Mas se Deus não direcionou, ali não é o lugar que Deus quer. Pastor, mas está todo mundo falando que está dando certo. Nem tudo que dá certo tem aprovação de Deus. Nem tudo que tem sucesso tem assinatura de Deus. Se Deus não está, não é bom lugar. Mas se a tempestade é o lugar que Deus está, ali é o melhor lugar para se estar. Se Ele está no deserto, ali é o melhor lugar para ficar, porque longe da presença de Deus não vale a pena existir. Longe do propósito de Deus não vale a pena viver. Todos estavam indo por um caminho, mas Débora sabia que ela foi chamada para permanecer firme em Deus. Ela não negociou os seus princípios, ela não vendeu os seus princípios, ela não abdicou dos seus valores, ela não foi atrás de uma nuvem de escolhas, ela decidiu permanecer em Deus. E no meio daquele povo cego espiritual, perdido em meio às trevas do pecado, havia uma luz chamada Débora. Havia uma mulher de Deus chamada Débora. Havia uma mulher que dava direção e sabedoria chamada Débora. E eu quero profetizar que mesmo em tempos de crise, de dificuldade, Deus te colocou como uma luz na sociedade. Deus te colocou como luz em meio à tua família. Deus te colocou como luz em meio ao teu trabalho, no rol social que você vive. Ele te escolheu. Posicione-se, permaneça, porque você tem importância e relevância para o reino de Deus. Quem recebe vem no glória. Ela se posiciona. Ela se levantou como alguém que tinha intimidade no meio do povo. Olha o destaque que essa mulher tem. Ela tem dois ofícios. Ela é juíza e ela é profetiza. Profeta, entenda uma coisa: sacerdote é aquele que ouve o povo e fala a Deus. É aquele que ouve o pecado do povo, as lamentações do povo, oferece os sacrifícios em perdão ao pecado do povo e fala a Deus. Profeta é diferente, porque profeta ouve Deus e fala ao povo. Ele ouve a instrução de Deus e entrega para o povo. Ele ouve o recado de Deus e fala, instrui o povo. Foi assim Elias, foi assim Eliseu, foi assim Jeremias, foi assim Ezequiel, foi assim Daniel. Ouviram Deus e falaram ao povo. Débora, do mesmo jeito, como profetiza, ela ouvia Deus, porque ela tinha intimidade com Deus. Ela ouvia o Senhor, porque ela tinha diálogo com Deus. Ela ouvia o Senhor e falava ao povo. O povo estava cercado de opressão, mas em meio à opressão,
Deus tinha uma grande mulher dentro da opressão do seu convívio social. Eles têm também uma grande mulher. Eles também têm um grande homem de Deus que é você. E é por isso que hoje Deus está dizendo para você: estou te fazendo profeta em meio àqueles que não querem ouvir a minha voz. Eu estou te fazendo profeta, profetiza em meio àqueles que já não ouvem a instrução da palavra, porque através de você virá o socorro, através de você virá o caminho, através de você soprará o tempo de Deus e a palavra do Senhor. Não, você recebe, vem no glória. Débora se levantou porque perseverava, preservava a sua intimidade com Deus. Segundo, ela se levantou como alguém que tinha sabedoria, porque o segundo ofício era julgar. Só que Débora não era uma juíza a nível militar, mas sim de decisões do dia a dia para o povo. Aquela mulher era tão respeitada em Israel por ser profetisa, mas também por ser juíza, que todos vinham a ela para discutir pequenas, médias e grandes situações. Você já parou para pensar que talvez até mesmo em meio da nossa família, da nossa casa, tem gente que olha para você e enxerga você como alguém que tem autoridade do céu? Como assim, pastor? É verdade. Muitos testemunhos já chegaram em mim de pessoas que estavam em casa, crente, e às vezes um parente, um primo, um tio, começou a conversar, começou a falar e falou assim: não, mas você é crente, você sabe da Bíblia. Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que é isso, isso, isso? Por quê? Porque as pessoas enxergam em você algo diferente. Se você não teve, você ainda terá a experiência de talvez você simplesmente chegar no ambiente e a conversa mudar. Não é porque estavam falando mal de você, mas é porque a tua presença impõe respeito, porque quem está dentro de você não é simplesmente alguém, mas é uma autoridade. Você já parou para pensar que quando uma autoridade chega num ambiente, todos respeitam, todos falam de forma diferente, respeitosa? Não é porque você é bom, não é porque você tem talento, não é porque você é bonitinho, não, é porque dentro de você tem uma autoridade do céu, dentro de você tem uma autoridade do Senhor, dentro de você tem uma unção profética. Ai, meu querido, eu vou profetizar, levanta a tua mão, porque a partir de hoje, dentro da tua casa, aqueles que te conhecem, os teus amigos, vão enxergar em você a autoridade do céu e vão te reconhecer. Não vão falar com você de maneira desrespeitosa, mas vão respeitar a autoridade que há em você. Oh, aleluia! Você carrega a autoridade do céu. Pastor, mas estão me desrespeitando, estão falando de mim. Deixa Deus entrar no negócio, deixa Deus te justificar. Não abra a boca, não bata a boca, não discute, não jogue ódio, não fale coisas. Deixa Deus agir por você. Essa mulher era vista em Israel como uma mulher de autoridade. Todos vinham até ela. Ela também se levanta, porque ela sabia exatamente que por carregar a promessa de Deus, a autoridade de Deus, ela tinha um propósito de vida. Deus manda dizer para alguém nessa noite: pare de ficar cabisbaixo. Pare de olhar para o nada. Pare de olhar desmotivadamente para situações.
Deus está dizendo para alguém aqui, que Deus não te chamou à existência para a sua vida ser uma vida medíocre. Deus não te chamou à existência para a tua vida ser uma vida barata. Deus não te chamou à existência para a sua vida não ser um nada na história. Deus te chamou à existência para viver o propósito mais lindo, o projeto mais fantástico. Ah, querido, o caminho mais poderoso. Então faça como Débora, em meio a todas as resistências, se levante. Porque você carrega a essência de Cristo Jesus, você carrega a autoridade do Senhor, você tem um porquê de estar vivo. Ela se levantou, porque sabia que carregava a presença de Deus. Sabe qual é a prova disso? Está lá em Juízes no capítulo 4, verso 8. Ela ouve Deus falar, porque Deus ouviu o clamor do povo. E Deus fala para ela: diga a Baraque, líder da tribo de Naftali, para reunir 10.000 homens de Naftali e de Zebulon. Dessas duas tribos, reúna 10.000 homens e vá à guerra, porque eu vou dar a vitória para o meu povo. Desça, reúna 10.000, vá até o monte Tabor, porque eu vou fazer com que Sísera, comandante do exército dos cananeus, vá ao encontro com vocês. E eu vou dar vitória para vocês. Sabe o que Baraque, líder do exército da tribo de Naftali, do povo de Israel, disse para Débora ao ouvir esse chamamento de Deus? Ele disse o seguinte: se você, Débora, não for conosco, não for comigo, eu não vou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é que Baraque ia colocar Débora na batalha para lutar, porque Débora, como profetisa, representava a presença de Deus. Baraque estava dizendo: se Deus está nos mandando ir, eu quero que você, como representante da presença de Deus, nos acompanhe. Porque sem a presença de Deus, nós não vamos sair daqui. Deixa eu dizer para você, eu vou profetizar. Levante as mãos. Você vai ser visto como alguém que carrega a presença de Deus. Você vai ser visto como alguém que carrega a autoridade do céu. Você vai ser visto como alguém que carrega a essência de Deus. Todos verão e contemplarão que em você há algo diferente, e não vão querer sair de perto de você, porque com você eles terão a presença de Deus. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Levanta a mão e dá glória. Levanta a mão e profetiza. Ah, eu estou vendo o diabo ficar furioso. Eu estou vendo o diabo ficar com raiva de você. Por quê? Porque você carrega a autoridade do céu, e contra ela o inferno não pode lutar. Não, levanta a mão e dá glória. Levanta a mão e profetiza: eu carrego. Diga bem forte: eu carrego. Diga forte: eu carrego a autoridade de Deus. Eu carrego a presença de Deus. Diga bem forte: sai da minha frente, Satanás, porque eu carrego a presença do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia! Último, para a gente orar.
ela se levantou, porque acreditou na palavra de Deus. Olhe para cá. O rei dos cananeus, Jasbim, o seu exército tinha 900 carros de ferro. Quantos carros? 900. Neste tempo, esses carros representavam o maior poderio militar da época. Era praticamente impossível vencer um exército que tinha tamanha quantidade de carros de ferro. Mas olha só o que Deus faz. Enquanto esse exército tinha 900 carros de ferro, Deus fala para Débora: diga para Baraque, reúna 10.000 homens de Naftali, Zebulon, vá até o monte Tabor, e lá no monte desçam até um rio, até um ribeiro chamado Quizon. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não era, segundo os estudiosos, tempo de chuva. Mas algo acontece no ribeiro, no rio chamado Quizon. Enquanto Jasbim, rei dos cananeus, enviou Sísera, comandante do exército cananeu, para lutar contra Israel, 900 carros de ferro, Deus trouxe uma enxurrada no rio chamado Quizon. E essa enxurrada que Deus mandou alagou toda a margem do rio e fez com que os 900 carros de ferro do inimigo ou fossem levados pela correnteza ou ficassem atolados, de forma que todos eles ficaram inutilizados. Eu vou profetizar nessa noite. Tudo aquilo que veio contra você, toda vantagem do inimigo contra a tua vida, tudo aquilo que você enxergava como fim da tua história, como derrota para a tua vida, tudo, Deus está anulando agora. A força do inimigo está sendo varrida pelo poder de Deus. O poder do inimigo contra você está sendo desfalecido pelo poder de Deus agora. Deus está fazendo com que aquilo que veio para te derrubar caia por terra nessa noite. Eu vou profetizar: se a ansiedade veio para te derrubar, vai cair por terra agora. Se a depressão veio para te matar, vai cair por terra agora. Se o câncer veio para pôr fim na tua vida, ele vai embora agora. Se a derrota veio para te derrubar, vai embora agora, porque Deus está fazendo com que um rio poderoso leve embora tudo que veio para te derrubar. Quem recebe da glória, quem recebe da glória, quem recebe agora, dê aleluia ao nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Eu ouço o desespero do inimigo. Eu ouço, a Bíblia diz que esse homem chamado Sísera, que era comandante do exército inimigo, correu de vergonha, correu em fracasso. E isso vai acontecer com aquilo que levantou-se contra você. Não, quem recebe, só quem recebe, diga glória a Deus. Oh. Por onde o rio passar,
tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está nesse lugar. Diga bem forte: quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede. Eu quero fluir em tuas águas, da tua fonte de água. Declare isso. Tu és a fonte. Deus trouxe um rio para tirar a força do inimigo. E o mesmo rio que tirou a força do inimigo é o mesmo rio que deu força para o povo de Deus. O mesmo rio que fez com que o inimigo desfalecesse e perdesse força, foi o mesmo rio que deu vitória ao povo de Deus. E eu vou profetizar, como disse essa canção, porque esse rio está nesse lugar, esse rio está aqui nessa casa, e tudo aquilo que veio para transformar o teu dia precioso em um dia de luto, em um dia cinzento, vai ter que ver com o dono do rio. Onde esse rio passar, o inimigo vai perder força, mas o povo de Deus será vivificado. Quem recebe, fica de pé nessa noite em nome de Jesus. Cadê o glória de autoridade? Cadê o aleluia de unção? Talvez você nem percebeu, mas você fez como Débora, se levantou. Se levantou. Sabe por quê? Porque Deus ordenou. Pode levantar, pode ficar de pé, porque eu já estou preparando o rio da vitória, eu já estou preparando o dia da bênção, eu já estou preparando um momento extraordinário que você vai me glorificar. Então já faça isso, já dá glória. É por isso que nós começamos hoje cantando que nós íamos adorar o Senhor, que nós viemos para adorar o Senhor, e não é nada por acaso. Deus está no controle, e quem começou adorando, quem veio no meio adorando, vai sair levando com júbilo a sua vitória. Oh! Aleluia. A minha pergunta para você é: qual é o jasmim? Qual é o císera que tem te afligido por tantos anos? A Bíblia diz que Israel foi afligido por esses dois por 20 longos anos. E a pergunta para você hoje é: quem é esse exército que tem te afligido e que tem feito você sofrer durante todos esses anos? Vai ter que hoje ver o rio de Deus sobre você. Vai ter que ver o rio de Deus sobre a sua vida. Vai ter que contemplar o rio de Deus varrendo tudo que é arma forjada contra você, preparada contra você, desejada contra você. E vai ter que ver esse mesmo rio sendo motivo de louvor e de honra para a tua vida. Vai dizer: existe um rio, Senhor. Com força, com fé, diga bem forte: existe. Existe um rio, Senhor.
fluir.